descredenciar a qualquer momento mesmo? Pode, assim, existem algumas regras. Então, ele tem, por exemplo, que avisar aquela operadora com a qual ele fez lá um contrato, se credenciou, fez um contrato, então, para ele prestar o serviço em nome da operadora, ele tem que avisar pelo menos com um mês de antecedência. E a operadora, por sua vez, tem a obrigação de comunicar, inclusive uma resolução recente da ANS, de comunicar a todos os beneficiários ou usuários, não é, como se queira chamar aí, de que aquele profissional não atende mais por aquele serviço. Isso não é uma coisa que acontece, né? Não é. E esse inclusive, foi um dos motes para a suspensão da comercialização de vários planos de saúde pela ANS, né? A gente começou falando do dever de informação, a operadora também tem um dever de informação com o paciente, inclusive como fornecedora de um serviço. Então, quando ela não informa para esse paciente que determinado profissional, ou determinado laboratório, ou determinado hospital não está mais credenciado, ela causa um transtorno para esse paciente. Hoje, o STJ já entendeu que é passível, inclusive, de danos morais. No momento em que, não um mero aborrecimento, quer dizer, a pessoa foi lá, não tinha um médico e não foi atendida, mas não teve nenhum dano. Agora, se ela tiver um dano e isso for comprovado, e esse dano aí, como eu disse, ele é, no primeiro momento, físico, mas ele com certeza vai esbarrar na dignidade da pessoa, e aí daí vem o dano moral. É pacífico hoje o entendimento de que esse paciente deve ser indenizado, né? O que eu gostaria que acontecesse também nos serviços públicos, aquele paciente que se sentisse de alguma maneira, não cuidado, porque é um dever do Estado oferecer... Ou pela rapidez, ou até por não encontrar o mesmo médico para fazer esse acompanhamento? O mesmo médico eu acho que não, porque o dever do Estado é oferecer uma saúde de qualidade. E a saúde aí não é só o cuidar da doença, né? Nós poderíamos falar de outras questões também que envolvem a saúde. Mas, no primeiro momento, é de ter um profissional disponível para aquele paciente. E muitas vezes não é nem da especialidade que ele precisa, mas é um profissional, né? Então, esse dever do Estado, que não se cumpre, também deveria ser passível de uma reclamação e de uma exigência maior por parte dos cidadãos, todos nós, né? Não só daqueles que usam o SUS, mas de todos que também não usam e que um dia podem precisar, né, desse sistema. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta, então eu queria saber sobre esse descredenciamento de hospitais, médicos, laboratórios, porque a gente escolhe o plano de saúde, quem tem plano de saúde, muito pelo hospital, pelo médico, pelo laboratório. Eu queria saber mais sobre isso, também sobre erro médico, a definição do que é o erro médico. Então, quem vai explicar para nós é a doutora Sandra Franco, que é advogada, está tirando todas as nossas dúvidas. Se você tem dúvida, aproveita e liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886, não saia daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre o dever médico e o direito do paciente. Quem está tirando todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é a doutora Sandra Franco, ela é advogada, já deu aqui muitas informações importantes para nós. E eu volto então com a pergunta que eu deixei no bloco anterior, antes da gente falar de erro médico. Se a gente tem que ser informado, doutora, então, do descredenciamento de hospitais, laboratórios e médicos, o médico, a doutora já falou, hospitais, laboratórios também, é isso? Qualquer serviço, né? Então, é recente uma resolução da ANS disciplinando, e até por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que se exige que essa comunicação ela seja individual. A ANS já tinha uma resolução orientando, não é bem orientando, mas normatizando
né, o setor, para que esses beneficiários não fiquem à mercê da boa vontade da operadora nesse sentido de informar. Se ela consegue, quando há interesse comercial, de forma tão rápida, né, por meio de SMS, da internet ou até de carta pessoal, alcançar esse consumidor, por que ela não pode fazê-lo, quando ele está ali nessa condição de usuário e beneficiário, para comunicá-lo de que houve um descredenciamento, para que justamente não haja até um desgaste, e já vi vários casos em que, só para dar um exemplo, o paciente vai procurar um determinado laboratório para fazer um exame e ao chegar nesse laboratório, já com um preparo feito, por exemplo, um jejum de 12 horas para um exame de glicemia, ele tem a informação de que aquele plano de saúde não mais é atendido dentro daquele serviço. Se o plano de saúde foi comunicado com um mês de antecedência e não comunicou aquele paciente, a responsabilidade não é daquele laboratório que não fez o atendimento. E eu já vi também situação em que o paciente propõe uma ação judicial contra o laboratório por não ter feito o exame, na medida em que ele não tinha mais obrigação de fazê-lo, né? Então existe uma obrigação, sim, da operadora. Então ela que tem que falar. Sim. Nesse caso, o processo contra o laboratório não é correto. Não deve ser procedente, né? Não deve ser procedente porque a obrigação não era do laboratório. Mas só que o laboratório, ele vai ter que provar no processo que ele fez essa comunicação com 30 dias de antecedência, que essa comunicação foi recebida pela operadora, quer dizer, ele tem que ter um protocolo disso, porque não basta ele dizer, eu mandei um e-mail informando. Eu preciso saber se realmente chegou, se efetivou, claro, a comunicação. Se teve ok ali, então, ok, descredenciado, vou avisar os meus usuários. Exatamente. E é necessário que haja, assim, esse compromisso das três partes envolvidas. São três, é tripartite aí a relação, né? Ela não é um binômio, não são só duas partes, porque existe a operadora que está ali intermediando esses serviços. E então ela tem a responsabilidade como essa intermediadora e responsável por receber, já que ela recebe também o pagamento direto desse beneficiário, é ela quem tem de fazer a comunicação. É comum que em clínicas, em hospitais, em laboratórios, nós vejamos uma plaquinha, né, dizendo não atendemos, a partir de tal data não atenderemos mais tal serviço. Isso é eficiente, mas é eficiente para aquele paciente que já está lá, que foi fazer... Que sabe que da próxima vez não vai mais contar com isso. Exato, ele está lá, ele teve contato com a informação. E aqueles que nunca nem usaram aquele serviço, né? Então é necessário sim, e é importante que o consumidor saiba reclamar. Procure a operadora, reclame que não recebeu a notificação de descredenciamento de determinado profissional. Ouça, não é, quais são aí as explicações da operadora e, se não ficar contente com aquela justificativa, que reclame perante a ANS. Essas reclamações é que vão fazer com que a prestação de serviço seja aprimorada. Vamos falar um pouquinho de erro médico, então, doutora? Sim. Primeiro, o que é um erro médico? Então, vamos lá. O erro médico, ele é entendido, eu particularmente não gosto muito dessa nomenclatura, não é? Porque quando nós falamos de erro médico, você envolve todo tipo de erro. Então, o erro odontológico, o erro médico, o erro hospitalar, digamos assim, não é? O erro laboratorial, e tudo nós colocamos dentro dessa mesma nomenclatura, né? Eu prefiro chamar de evento adverso. Então, todas as vezes que havia possibilidade de uma prestação de serviços, de cuidados, porque a obrigação do médico é o de zelar pela saúde do paciente, se determinado serviço, ou determinado tratamento, determinada terapêutica não foi aplicada e deveria ser, e por algum motivo, se foi aplicada, não trouxe o resultado esperado, quando não há nenhuma explicação que não seja um erro na indicação, porque sempre que for, obviamente, algo que depende do